Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Hoje nós não estamos aqui no meu perfil pessoal, nós estamos pelo Instagram da Ava. Não sei se você já me conhece. Eu sou Alexandre Fonseca, um dos apresentadores de lives aqui pela Ava Editora. Hoje nós estamos pelo encerramento dessa semana, a semana que diz pela Ava, a literatura importa. Né? Nós já vimos alguns temas, literatura e saúde mental, literatura e conhecimento humano, e agora nós encerramos essa semana com a literatura importa, porque nós acreditamos na inclusão pela literatura. Nós acreditamos que a literatura importa também pela questão de ser um instrumento importante para a inclusão da pessoa, né? Aqui na nossa temática, pela pessoa com deficiência, mas inclusão de todas as formas e possibilidades. Nós acreditamos nessa inclusão através também da literatura. Os meus dois convidados que vão dividir a live comigo aqui já chegaram. A Ana Carolina já chegou. Vou acenar para ela aqui. E o Vicente também já chegou. Eu vou chamá-los para dividir esta live comigo. Cadê vocês, meninos? Convidar a Carolina. Convidar também o Vicente Moragas. Olá! Olá, boa noite. Aqui, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui. Olá, Vicente. Olá, tudo bom, gente? Boa noite, tudo Ana bem? Carolina, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom, Vicente? Tudo bom, Alexandre? Bom estar com vocês, gente. Tudo jóia. Bom Meninos, demais. estamos aqui numa missão importante. Nós estamos encerrando uma semana aí pelo Instagram da Ava Editora, que nos diz que a literatura importa, né? E dizendo que a literatura importa, eu não pude deixar de aceitar um convite da Natália de estar mediando essa mesa, né? Dizendo que a inclusão importa e nós usamos a literatura também como forma de inclusão, né? Por isso convidei vocês também para poder estar dividindo comigo essa responsabilidade aqui. E eu queria que, para começar, né, que vocês se dissessem um pouco, se apresentassem, aí vai quem quiser primeiro, falasse um pouco de vocês, né? Vicente já foi bem direto, né? Tá bom? Ladies first, né? Bem, então boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, eu queria dar parabéns para todos os professores, né? Porque estamos no Dia do Professor, então eu acho que é algo muito emblemático a gente também tá fazendo essa live, homenageando, né, essas pessoas. Eu também sou professora em essência, meu primeiro emprego foi como professora de idiomas. Comecei a dar aula muito cedo, aos 16 anos, e foi uma carreira que me seguiu aí por muitos e muitos anos, e que eu só acabei saindo dela porque outras coisas foram surgindo na minha vida, né? Mas eu creio que nas outras funções que eu tenho também, eu continuo ensinando, né? Então, eu sempre digo que eu não deixei de ser professora de forma alguma, né? Só não com o título professora. Bem, eu sou, em primeiro lugar, eu sou servidora pública federal, e como um amigo meu me passou o conceito semana passada, eu sou uma artista multiplataforma. E eu adorei essa definição dele. Ele falou: não, você já pode se divulgar assim. Então, já tô dessa forma, né? Porque eu verso aí por várias formas de arte. Arte é algo que sempre me encantou muito desde cedo. Então,
Eu tenho múltiplas personalidades dentro da arte, né? Então, além de escritora, eu também sou dançarina, sou modelo inclusiva, e vou comentar aí também um pouquinho, né, o fato de eu ser compositora, vou comentar aí mais na frente. O pessoal já está dizendo que eu sou cantora, mas eu falei, não, para eu ser cantora ainda tenho que comer um bocadinho de arroz com feijão, fazer umas aulinhas de canto, estou providenciando isso. Mas, então, tem todas essas áreas. Além disso, eu sou terapeuta integrativa, então trabalho com algumas técnicas aí para cura, né? Curas emocionais, cura da alma aí das pessoas. E então eu sou essa geminiana doida que faz um monte de coisa e, enfim, é uma alegria estar aqui com vocês. Você não Vicente, disse querido. escritora, você não disse escritora. Não, eu disse escritora no começo, quando eu defini lá, né, como artista multiplataforma, né, que além de escritora eu era todas as outras coisas. Então, tá bom. Tá bom. E aí, Vicente? Eu sou mais calmo. Eu não sou tão agitado. Eu sou mais calmo que a Ana Carolina. Não tenho tantas atividades, mas a escrita ela realmente faz parte né, da minha vida, ao longo da minha vida. Não sou multiplataforma, prefiro o papel e a caneta somente. E quando eu abro a gaveta e lembro que aqueles poemas estão lá, que eu passo eles para o meio digital. E aí tem alguém cobrando. E aí? Vamos publicar, como o Alexandre fez. Sou psicólogo, né? Participei do Lacunas como escritor também. E prazer estar com a Ana Carolina. É um prazer estar com a Alexandre nesse livro. Também quero parabenizar os professores que estejam assistindo, os professores do Brasil inteiro que travam uma batalha frequente para conseguir levar um pouco de pensamento crítico a todo canto, né? Então, ainda mais agora com esse momento que a gente passou todo, né? Então, realmente merecem os parabéns hoje no Dia do Professor. E aprendo muito também. Conversei com a Ana Carolina aquele dia, a gente aprendeu muito, aprendo muito com o Alexandre, aprendo muito com as vivências que eu tenho. Sou psicólogo, trabalho no TJ, então tenho também esse olhar de aprender também no trabalho, né? E é isso. A escrita, na verdade, é uma das únicas formas da minha expressão artística. A culinária também, eu cozinho bem, mas fazendo propaganda aqui, mas a escrita certamente está com um lugar bem pautado, bem firmado dentro da minha trajetória. Então, gente, vocês falaram aí do Dia do Professor, eu separei, para quem não me conhece aqui na internet, eu tenho um pouquinho de mania de escrever, de colocar umas frases que eu acho que tem a ver um pouco com o assunto, com o que a gente vai dizer, com a data de hoje, o Dia do Professor que vocês falaram, né? E eu separei, quando eu penso em pessoa com deficiência, eu penso quase que sempre nessa frase. Então, eu separei muito ela assim, com esse intuito. Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa diferença nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. É do Boaventura de Souza Santos. Muito bom, muito bom. Pessoal, e como, entrando um pouquinho já no assunto, eu queria que vocês fizessem mais ou menos um panorama, eu sei que é difícil, da trajetória de vocês
como pessoas com deficiência que vocês são, né? E se vocês conseguem pensar enquanto sociedade, como é que a gente tem caminhado? Se a gente tem ido razoavelmente bem, se vocês são otimistas nessa questão de hoje ser um pouco mais, eu acredito, um pouco mais aceito, um pouco mais menos invisível, né? Ou não, a gente ainda tem que caminhar muito. Como é que vocês avaliam a trajetória de vocês ao longo do tempo, né? Qual é o marco que vocês fazem de temporal? Aonde mudou? Se mudou? A sociedade está mudando, está aceitando um pouco mais? Vocês estão se sentindo um pouco menos invisíveis ou ainda não? A gente precisa caminhar muito sobre isso. Bem, eu acho que o primeiro ponto importante é que eu só fui ter consciência de que eu era uma pessoa com deficiência com 20 anos de idade. Essa é a coisa mais louca, né? E eu já era uma pessoa com deficiência com 4 para 5 anos de idade. Né? Mas eu não tinha essa consciência. Para mim, né, na época a gente falava deficiente, né? Que a gente sabe hoje que já não é uma terminologia adequada, embora muita gente ainda use, né? Porque a gente não é todo deficiente. A gente tem uma característica, né? Assim como a gente fala que eu sou uma pessoa com cabelo loiro escuro, eu sou uma pessoa com deficiência. Então, eu não sou toda o meu cabelo loiro escuro, da mesma maneira que eu não sou toda uma pessoa deficiente, né? Então, com 20 anos que eu fui ter essa consciência, eu já estava na universidade. E graças ao programa que havia na universidade, que foi onde eu acabei conhecendo o Alexandre, né, que na época, né, pelas nomenclaturas da época, né, era o Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, né? E lá que eu fui ter a consciência de que eu era uma pessoa com deficiência, porque para mim, na minha cabeça, quem era pessoa com deficiência era o cego e o cadeirante. Eu refletindo, eu tive uma colega de primeira a quarta que era surda, e eu não tinha consciência de que eu era uma pessoa com deficiência também. Então é muito louco isso. E a partir daí que eu fui compreender, não que eu negasse, porque tem as pessoas que negam, né? Mas era total falta de conhecimento mesmo. E aí, de lá para cá, né, nos últimos quase 20 anos aí, essa questão avançou muito. Mas ainda é algo muito novo, então ainda causa muita estranheza na sociedade, porque ainda, principalmente a gente que tem deficiências visíveis, né? Ainda são poucas as pessoas que estão ali na rua, né? Então acontecem situações muito inusitadas ainda, né? De como que são esses preconceitos que as pessoas têm. Então, por exemplo, eu viajei de férias em setembro e tinha uma criancinha que estava no mesmo hotel que ela virou para a mãe dela e disse que eu era a vovó. Que eu era a vovó que estava na cadeira de rodas, né? E aí, quando a mãe me contou isso, a mãe veio me contar numa boa, né? Assim, e aí eu virei para a menininha e falei assim, olha, é capaz que eu sou mais nova que sua mãe. Não é por nada não, mas eu acho que eu sou mais nova que sua mãe. Então, não é só a vovó que está na cadeira de rodas, né? Qualquer pessoa pode estar na cadeira de rodas, né? Uma criancinha da sua idade pode estar na cadeira de rodas, né? Então, a gente vê como é que ainda está essa questão da inclusão, né? Embora tenha avançado muito, embora a gente tenha mais crianças com deficiência estudando nas escolas, mas olha a abstração dessa criança, né? E o que ela vivenciar na infância é o que ela vai carregar como adulto, né? São os conceitos que ela vai trazer. Então, a gente está avançando, né? Já foram muitos direitos conquistados aí nesses quase 20 anos, desde que eu me entendi como pessoa com deficiência, mas ainda tem muito o que ser caminhado, né? Assim,
As pessoas me veem na rua, às vezes, sozinha e me perguntam o que eu estou fazendo sozinha na rua. Né? Como se eu não tivesse direito de estar sozinha na rua. Como se eu tivesse que estar acompanhada por alguém, necessariamente. Simplesmente pelo fato de eu ter uma deficiência, sabe? Então, assim, ainda temos que avançar, ainda temos que conquistar muitos espaços, né? É uma questão cultural, a gente sabe que é difícil mexer em questões culturais na cabeça das pessoas, principalmente as mais velhas, mas a gente tem que ir fazendo esse nosso trabalho. E eu acho que os 2 livros, né, dos quais eu fiz parte, Lacunas e Lacunas 2, eu acho que eles mostram um pouco isso, né? Trazer isso para as pessoas, né? De que as pessoas com deficiência, elas são produtivas como quaisquer outras pessoas, e criativas, e inventivas, e tudo isso, e capaz de produzir conteúdos de qualidade, né? Não é aquela questão de, ai, que bonitinho, a pessoa com deficiência está lançando livrinho, né? Felizmente não é mais isso, né? Que já se foi, né? Alguns tempos atrás, já foi a visão dessa época, né? De qualquer coisa que a pessoa com deficiência fazia era, ai, que lindinho, né? E podia ser horrível, mas todo mundo ia dizer que era lindinho só porque, ai, nossa, ele deu conta, ela deu conta de fazer. Então, eu acho que isso está mudando, mas ainda temos muito o que caminhar para que a gente tenha uma real inclusão. E a gente só vai conseguir isso quanto mais a gente der a cara a tapa e fizer parte da sociedade e se mostrar como pessoas ativas, para que as pessoas comecem a ter essa consciência de que nós somos pessoas, né? E que ter uma deficiência é uma característica nossa, como a cor do nosso cabelo ou a cor dos nossos olhos. Isso não torna a gente melhor nem pior do que ninguém, né? Cada pessoa tem as suas capacidades e que são diversas, né? E a gente tem que saber estimular isso e não ir para o lado do coitadismo, né? De achar que a pessoa, pelo fato dela ter uma deficiência, ela é totalmente incapaz, né? De qualquer coisa. E você, Vicente, qual é a sua visão, qual é a sua experiência? Alô? Eu acho que ele tinha caído um pouquinho. Repete a pergunta, Alexandre. E aí, Vicente, qual é a sua visão, qual é a sua experiência sobre isso? Acho que ele caiu. Então, vou continuar te perguntando aí, qualquer coisa eu volto com ele, tá? Isso. E como que a literatura, né, entra nesse espaço da sua vida? Eu sei, né, um pouco da história, mas eu queria que você compartilhasse como que a literatura entra nessa história e como que ser autora diz sobre você, como que você descobre essa voz literária, né? E qual é esse lugar da escritora, qual a importância desse lugar da escritora para você se dizer ao mundo? Nossa, esse local é maravilhoso, porque, bem, como o Alexandre disse, ele já sabe um pouquinho da minha história, mas eu comecei a escrever muito cedo. Eu comecei a escrever quando eu não sabia escrever, para falar a verdade. Eu já era poeta antes de saber escrever, a coisa mais louca, né? Assim, eu tenho uma lembrança minha, deu com 4 anos, eu sabia escrever algumas palavras, mas não o suficiente. E de eu chegar com um papel de rascunho e um lápis ou uma caneta para minha mãe e dizer assim para mim: mãe, escreve para mim. Aí ela olhava assim para mim: escreve o quê, filha? Não, eu vou te falar, escreve aí. E ali era o que eu considero o meu primeiro poema, né? É claro que com as limitações de vocabulário, enfim, né, da idade, mas começou ali.
E quando eu era pequena, eu era aquela pessoa, aquela criança que eu falava que eu ia ser cantora e atriz, né? O atriz não rolou, né? Embora pelo fato da dança, a gente acaba entrando um pouco nesse mundo de atuar, né? De uma certa forma. A gente vira uma personagem ali também quando a gente está dançando, né? E aí eu comecei a escrever muito cedo e fui escrevendo como forma de desabafo para minha vida. E para mim era muito bom escrever, sempre foi muito bom. E comecei a escrever em inglês também muito cedo, porque eu comecei a estudar inglês muito cedo também. Então, com 12, 13 anos, eu já estava escrevendo muita coisa em inglês também. E muito do que eu escrevia, na verdade, muitos poemas que eu escrevia, na verdade, eram letras de música. Todas as melodias na minha cabeça e eu colocava aquilo no papel, e enfim. Só que eu fui guardando aquilo, eu fui guardando porque a gente que é escritor, Alexandre, acho que vai concordar comigo, na grande maioria das vezes a gente escreve na dor, né, Ale? Sim. Então a gente escreve sobre a dor, a gente escreve sobre as coisas que nos revoltam, que nos causam alguma angústia, alguma raiva. E depois que você coloca no papel ali, muitas vezes você fica bem, porque você já desabafou aquilo e pronto. E na adolescência, quando eu mostrava para alguns amigos, alguns colegas de colégio, as pessoas estranhavam, porque eu sempre era uma pessoa muito alegre, muito divertida, e as pessoas estranhavam quando liam aquelas coisas mais tristes ali. E aí isso foi me intimidando e eu fui guardando esses escritos para mim. E foi ficando aquilo só para mim. E com o avanço das redes sociais e tudo, com blogs, eu tive um blog, né, quer dizer, ele ainda existe, ele ainda está na web, ele não saiu de lá, mas ele, né, eu parei de alimentá-lo. E eu comecei a colocar ali algumas reflexões, algumas crônicas do dia a dia, enfim. E, de alguma forma, eu conseguia colocar isso para fora de uma maneira mais palatável. Mas essa coisa mais poética, mais crítica e tal, acabava ficando reservada. Eu não colocava isso no blog. Era realmente crônicas de coisas que aconteciam no meu dia a dia ali. E aí ficou dessa forma e eu fui envelhecendo e até fui diminuindo a minha produção literária para mim mesma, porque ninguém nunca vai ler isso aqui mesmo, né? Então foi perdendo um pouco a importância, me encontrei na dança e falei, não, pelo menos eu tenho aqui uma forma artística de me expressar e tudo bem. E segui esse caminho. E aí, quando foi 2019, eu e o Alexandre nos reencontramos, né, via Facebook, umas coincidências muito loucas. E aí, logo depois que a gente teve esse reencontro, depois de alguns anos, né, sem se ver, por causa da universidade, nós já formados, e aí ele vira para mim falando, eu tô com uma ideia de fazer um livro em que todos os autores seriam pessoas com deficiência e tal, o que você acha da ideia? Eu acho legal. Ele disse, você quer participar? Opa, peraí, alguém está me dando uma oportunidade pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida, alguém está se interessando por alguma coisa que eu escrevo, né? E aí eu agarrei, né? Eu falei, não sei quando que eu vou ter outra oportunidade dessa, então eu disse sim e agarrei essa oportunidade. E para mim foi muito bom, porque eu publiquei ainda meio com medo, ainda com aquela crença limitante lá da adolescência, de que as pessoas não iriam gostar do que eu escrevi, e as pessoas gostaram, a aceitação foi muito boa, e, né, as pessoas comentando, e quem conhecia algum contexto para me perguntando se tinha a ver com tal e tal situação da minha vida. E aí, enfim, aí eu fui me encontrando nesse local de novo, né, de escritora. E no primeiro Lacunas eu publiquei um desses poemas que são letras de música, na verdade, também para ver como é que as pessoas iriam aceitar isso. E a aceitação foi boa, mas até aquele momento as pessoas sabiam que era um poema, né?
E, que legal, você faz poemas e tal, tal, tal. E eu quieta na minha, né? E aí, agora, para o Lacunas 2, eu publiquei duas letras de música. E até que eu tive a brilhante ideia. Eu falei, gente, agora eu estou um pouco mais envolvida nesse meio. Também fui envolvida num projeto bacana muito no ano passado, né, de artistas com deficiência. Então, primeiro eu ofereci para um dos colegas lá do grupo, mas acabou não dando certo. E aí acabou que eu resolvi pegar a outra música que tinha lá e passei para uma banda de rock conhecida, que o baixista marido de uma amiga minha, que é a banda Galões de Diesel. E no começo foi um pouco difícil convencê-los de que eu tinha alguma composição que prestava, né? Eu nunca tinha visto nada meu e tudo, e uma mulher querendo mandar uma música para a banda de rock, né? Aquele tipo de coisa, mas aí quando eu levei e eu mostrei para eles que eu já tinha a melodia pronta, que era só eles passarem para os instrumentos praticamente, né? Eles gostaram muito da ideia e a gente abraçou essa ideia e fizemos agora em setembro um lançamento presencial de Lacunas, em que eu tive a oportunidade de fazer o backing vocal junto com eles nessa música e foi muito bacana, que se chama Espelho, né? Aqui no Instagram tem um trechinho. Quem for no meu canal do YouTube tem um trecho maior, né? Infelizmente a gente teve uns problemas técnicos na gravação, não pegou a música inteira. Mas o que me deixou mais feliz foi que eles gostaram tanto do material que eles falaram, não, a gente vai incluir no nosso repertório. Então, quando você chega nesse ponto, né, de pela primeira vez você realmente, né, conseguir que alguém musique né, uma composição sua e vire para você, não, a gente gostou tanto disso que a gente quer incluir isso aqui realmente no nosso repertório, assim, é aquela satisfação, assim, de falar, poxa, tá dando certo, né? Tá dando muito certo. Então tá jóia. Vicente, você tá caindo aí de vez em quando, mas volta aqui, por favor. E para você, como é que foi a sua trajetória enquanto pessoa com deficiência, esse caminhar, né, o processo em si, o passar do tempo, como é que você vê, né, enquanto sociedade, né, se a gente está caminhando, se a gente pode ser otimista, se a coisa vai melhorar, né, se você acredita nisso, ou se não, realmente a gente não tem o que fazer, aceitar e pronto, e tá tudo ok. Como é que você vê isso e como é que chega para você essa questão do autor, né, de se reconhecer enquanto pessoa que escreve enquanto escritor, né, e poder publicar e poder dizer de você através da escrita impressa, né, de sair um pouco da sua gaveta, de sair um pouco do seu quarto, né, das suas coisas, para poder alcançar um número maior de pessoas. Eu quero dizer que eu caí, mas eu estava ouvindo tudo. E eu ouviria mais tempo ainda, viu, Ana? Mais tempo Que ainda bom. aqui do seu relato. É justamente isso, assim, tipo, que a Ana Carolina trouxe também. E passa por se reconhecer uma pessoa com deficiência, né? Eu não tenho uma deficiência visível, eu tenho uma prótese no fêmur, é interna, né? Só para em aeroporto, que aí eles vão me revistar, apita, e aí eles vão me revistar. É uma prótese interna, óssea. Então, mas desde os 2 anos de idade eu tenho esse histórico do osso com Legg-Pertz, então vivo essas limitações impostas pelas outras pessoas antes de você mesmo tentar. Antes mesmo de você tentar fazer e tentar ser, assim, né? Então, até você, também com 20 anos, foi quando eu tomei consciência de que, opa, tem alguma coisa diferente aqui, né? Que me faz ter
essa... E eu até entendi um pouco da nomenclatura anterior, né, da necessidade especial, por conta dessa atenção mais focada que a sociedade precisa dar, né? Mas quando você olha para você fala, não tem necessidade especial, tem necessidade igual a todo mundo, né? Então, assim, eu tenho necessidades todas, como todos, né? E a Ana Carolina já trouxe bem, quando você fala que é deficiente, você está colocando a pessoa num bloco inteiro. Então, quando você fala que uma característica dela não é comum, ela é uma pessoa com uma deficiência, em um momento, é uma característica só de todas as outras que ela traz consigo, né? E eu acho que, assim, acho que eu também tive uma colega surda na minha sala, desde pequeno, né, até primeiro ano, segundo ano do segundo grau. Então, também convivi com isso. É mais interessante de que, hoje em dia, olhando para trás, eu falo, não era só uma pessoa com deficiência na sala, eram duas. Né? Eu também estava ali. Né? Não tinha essa consciência, mas eram duas, éramos duas pessoas. Se bem que muitas vezes as pessoas tinham consciência, tinha atestado médico para não fazer atividade física, que também, né, de alto impacto, né? Então tinha todo um envolto nisso, né? Mas quando você entende, você começa a respeitar seus limites, né? E às vezes até um pouco mais difícil você respeitar esses limites. Eu falo o meu porque o meu é uma coisa mais física que, dependendo da forma como eu me porto, ele vai ter uma dor, vou ter acarretar isso de alguma forma, né? Então tem uma consequência quase que direta de um ato. Então eu tenho que entender que de repente em algum momento eu vou precisar usar uma bengalinha do meu lado, e tudo bem, não tem nenhum problema nisso, né? E saber que alguns acessos não são, que eu tenho que procurar outras formas de acesso, né? Gente, acho que o seu negócio tá dando um barulho aí. Agora foi a cigarra. Tem um monte aqui na região. Ah, isso era cigarra! Aquele barulhão era cigarra. Caramba! Uma interferência. Mas pode seguir. E aí elas estão bastante aqui. Que bom que é, porque é sinal de mais chuva, né? E aí é isso. E aí você... eu acho que tem um poema só que eu falo sobre isso, né? Que é o contato do osso com o osso da bacia, que moendo os ossos, assim, uma coisa meio punk rock, né? Que nem a... Acho que um dia saiu uma letra para Ana Carolina colocar uma música para mim, uma melodia para mim. Um dia sai. Mas tem essa interação. E hoje é osso com cerâmica. Pá, tá ali. É hardcore, né? Então, você entender isso, você entender que e você saber que, na verdade, eu acho que a sociedade tem sim uma busca por olhar isso. Também nós temos um papel de dizer isso, de mostrar isso, de falar, ó, tá aqui, é comum, acontece. Eu lembro que na época de Orkut, né, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o que eu tinha desde a infância, né, o nome da doença, eu montei uma comunidade no Orkut, e isso me trouxe contato com diversas mães que estavam descobrindo, porque geralmente se descobrem na infância, essa questão óssea na cabeça do fêmur. E me trouxe contato com diversas mães que estavam... Então foi interessante. Você, olha, tem esse material aqui, e compartilhando. E aí você, hoje em dia, né? A minha mãe, ela na década de 80, quando eu nasci, minha mãe era uma pessoa isolada, sem saber
contatos com as outras pessoas. Ela tinha só o médico para falar para ela é isso ou aquilo e a antessala do médico para dizer é isso ou aquilo, né? Que nem muitas vezes acontecia. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem a informação mais difundida, né? E com pessoas que te fornecem informação. Olha o que eu já consegui dessa informação aqui. Olha o que precisa fazer, né? Eu costumo falar, eu usava uma cinta na perna, que era na cintura, né? E que ela vinha enrolando o meu pé, para o meu pé justamente não... Como a prótese, como tinha essa questão da cabeça do fêmur, o pé não saía muito, né? Pro lado. E era uma coisa elástica, assim. E aquilo doía pra caramba. E era engraçado ter que ir pro colégio com aquilo, com as pessoas olhando. Mas nem nesse momento eu entendia isso como como uma pessoa com deficiência. Entendeu? Eu não me entendia como pessoa com deficiência. Foi preciso estudar, entender a sociedade, como ela se forma, né? E eu acho que justamente porque hoje em dia a gente está falando mais sobre isso, está mostrando mais isso, está apontando mais isso, a gente está facilitando um pouco do caminho que a gente trilhou também para as pessoas que estão passando por isso por agora, né? Começando isso por agora, assim. E o escritor de onde? Oi? E o escritor vem de onde? Onde surge o escritor? Como que você reconhece esse escritor e como que Vem você... justamente do leitor. Vem justamente do leitor. O fato de eu ser brecado não vai correr, não vai participar, não vai, né? Não vai... Senta aí, menino, não vai correr agora. Não pode correr, tá todo mundo correndo. Né? Senta aí, vai ler esse livro aqui, toma. Sabe, não me dá trabalho, porque já dá muito trabalho essa sua perna. De alguma forma, então ele nasce desse leitor, que vem buscando... E aquele lance, você falar hoje em dia, é uma característica. A gente tem aqui do lado a Ana, que tem diversas características artísticas, inclusive, que ela manifesta com frequência, né? E são diversas características, né? E é uma característica. Isso é uma característica nossa. Então, é uma característica que não te delimita, não te define, mas está no seu contexto. É uma característica do seu contexto inteiro. É um parágrafo, é um capítulo do seu livro, né? Sim. Pronto, está ali, já era. Agora deixa eu conduzir esse capítulo, deixa eu conduzir essa história de outras formas, das formas que eu quiser, das formas que a sociedade que eu quiser e que a sociedade tem que garantir que eu possa exercer por mim mesmo. Agora, a literatura, ela ainda é vista como algo de elite, né? Muitas pessoas não se veem tendo acesso a livros, ainda é uma coisa cara, ainda é uma coisa que seria pessoas com mais condições financeiras. E aí eu pergunto para vocês, como a gente pode facilitar esse acesso, colocar para a massa mais esse acesso de pessoas que leem e tirar um pouco da literatura desse pedestal que ela ainda tem, de ser uma coisa de muito de pessoas de elite, de pessoas que só uma pequena fatia da sociedade pode ler, se reconhece como leitor. Como que vocês entendem que a gente pode tirar essa capa, esse endeusamento da literatura? Bem, eu acho que tudo isso vem da educação, né? Vem da escola. Então, a gente precisa que cada vez mais as escolas incentivem as crianças a ler, né? Que as bibliotecas escolares, né? Somente aí das escolas públicas e tudo, incentivem cada vez mais essas crianças a lerem, a pegarem livros emprestados e a ver e a saberem, né? Que elas têm direito a ir em qualquer biblioteca pública, por exemplo,
e poder retirar ali um livro, ou poder sentar ali e ler um livro, e por aí vai. E outra forma que eu vejo também, que acontece muito aqui em Brasília, eu não sei como é isso a nível de outras cidades aí, Brasil afora, são as iniciativas do tipo estantes comunitárias, né? Aqui em Brasília a gente tem muito isso. Então, tem em paradas de ônibus, tem em alguns pontos físicos, até em lojas, coisas nesse sentido, que a gente tem estantes literárias ali de deixe o seu livro aqui e pegue quantos você quiser, né? E tinha uma empresa de ônibus que tinha um projeto assim, eu não sei se ainda tem, mas eu lembro que tinha uma empresa de ônibus que tinha um projeto, né, nesse sentido. E então eu acho que essas iniciativas elas trazem essa democracia, né, para a leitura. E é essa questão de despertar esse interesse ali, né? Principalmente as crianças, né? A gente falando aí de Dia dos Professores, né? Isso tem que ser despertado nas crianças ali em idade escolar para que elas levem essa informação para os adultos, porque a cultura de uma maneira geral, é muito vista como uma coisa de elite, né? O livro, o teatro, o museu, né? Os museus, a grande maioria são gratuitos, ou se cobram taxas, são taxinhas bem pequenas ali. E eu vejo assim na minha própria família, quando, né, acontece de algum parente vir aqui nos visitar e coisas desse tipo, e de eu levar para passear e levar em um museu, e nunca tinha entrado no museu na vida e não tinha nem ideia do que era uma de arte e não tinha ideia de que aquilo era gratuito, que era só chegar e entrar, né? As pessoas não têm essa noção de poder ir num teatro, assistir uma apresentação de uma orquestra sinfônica e que é gratuito, muitas vezes. Às vezes você nem precisa pegar fila para pegar ingresso antecipado, esse tipo de coisa. Você pode chegar na hora e entrar. E as pessoas não têm essa noção. E a mesma coisa é o livro, né? Fica ali endeusado ali na loja, né? Como se a pessoa não pudesse ter acesso a ele, né? Então, a gente tem que pensar nessas maneiras mais democráticas de mostrar isso para as pessoas. E eu acho que tudo começa na infância. Se a gente mostra isso para as crianças são seres multiplicadores. Elas vão levar essa informação para casa, que vão acabar ensinando para os irmãos, vão ensinar para os pais, e vão ensinar ali para o vizinho, e por ali a gente vai. Quer complementar, Vicente? Concordo muito, concordo muito. E eu estava pensando aqui, eu sou um pouco irônico, né? Assim, eu acho que a obrigação de ler um livro no colégio, ela faz o livro se tornar uma coisa que, tendo uma prova daquilo depois. Tá pensando enquanto a Ana Carolina estava falando aqui, né? Ela faz aquilo se tornar uma matéria. Eu não vou mais hoje em dia fazer um problema de matemática, eu não trabalho mais com isso. Eu não vou hoje em dia mais pegar um livro, eu não preciso mais disso, né? E eu acho que, na verdade, então, eu estou sendo irônico, completamente irônico. Tá? Acho que, na verdade, para educar a criança a ler, a gente deveria proibir o livro. Falar, olha, criança, isso aqui é proibido, você não pode tocar, e te deixa aqui, sabe? Proibido, se você pegar, não pode tocar, porque aí hoje em dia a gente teria eu fui irônico completamente, mas justamente para poder a gente fazer essa percepção de que às vezes a gente tenta incentivar através de uma disciplina do colégio e não consegue, né? E o exemplo da leitura, ele é, né, de crianças que têm pais que leem, com certeza que leem para ela, que leem livros, são realmente têm mais acesso.
mais facilidade. Como a Ana Carolina falou, as bibliotecas, existe biblioteca pública, museu não se paga, o museu não tem taxa de entrada, e ainda assim a gente ainda tem uma resistência nessa questão. Mas o que eu acho interessante é que, na verdade, falta. Eu acho que o que se paga hoje para um livro é o tempo. E o tempo está escasso, porque essa tela aqui nossa está tomando muito tempo. Então, o que se paga hoje para o livro é o tempo, né? E você pegar algo, ainda que um livro eletrônico, mas se dedicar a uma história que não está ali, que você precisa botar na cabeça, é muito mais difícil do que arrastar para cima, né? E as crianças cada vez mais cedo estão com acesso a esse arrastar para cima. Então, acho que a gente realmente precisa. Me dói ver que algumas livrarias fecham em alguns cantos, né? E você perceber que, sim, o livro é caro, mas as bibliotecas estão resistentes. Estão resistentes, continuam lá com doações, com cada vez mais livros novos, com vários tipos de livro, que você entra e sai sem pagar nada e pega quando você quiser, né? Tudo bem, se não devolver vai ter uma multa. Também não foi responsável o suficiente para isso, para ir lá devolver. Mas, e outras iniciativas, como acho que tem aqui na cidade de Brasília, de você ter essas estantes coletivas, né, com mais frequência, acho que isso é importante. Acho que cada vez a gente que ocupa, a gente que está nesses lugares, a gente cada vez mais incentivar isso com doações, com promoções, colocando os livros à disposição para que as pessoas tenham cada vez mais acesso mesmo. E como vocês também demoraram um pouquinho, né? Vocês contaram duas histórias que vocês demoraram um pouquinho para se reconhecer como pessoas com deficiência. Vocês também se demoraram para se reconhecer como autores possíveis, reconhecer a autoria da Ana Carolina, reconhecer a autoria do Vicente para poder publicar, ou foi alguma coisa rápida que veio, vou fazer? Como que... Para mim, quando eu recebi o seu convite, foi uma coisa bem papum. Vamos, vamos. Eu brinco que eu sou da turma do vamos, né? A pessoa fala para mim, vamos fazer tal coisa, eu falo vamos. Eu tenho até dificuldade muitas vezes para dizer não, assim, quando são coisas que me agradam, né? Então para mim foi muito fácil. Foi aquela, eu topei de cara, mas foi aquela insegurança de e o que eu vou colocar, né? E de revirar os meus escritos e pensar quais que são interessantes eu colocar nesse momento. E, por um lado, é um trabalho bom a gente revirar esse baú, né? Mas também eu fiz questão de, nos dois livros, ter conteúdo inédito também, ter conteúdo que foi criado para o livro, terem sido reflexões que surgiram naquele momento ali de criação do livro. Mas para mim foi super tranquilo. E você, Vicente? Vicente teve que insistir. Nunca. Eu fiquei sabendo. O Vicente me contou essa história. Até hoje não me entendo como um escritor. Eu acho que, na verdade, isso eu acho que um contador de história, assim, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que não pertence muito a um lugar que eu quero ficar fixo, entendeu? Então, o poema vem, como a Ana Carolina falou, ele chega na hora que ele tiver que chegar, ele chega na hora da dor, ele chega no momento de contração e nasce atabalhoadamente, e não só ele, né, uma crônica, uma reflexão, né? Então, por não ter, e fazendo mestrado agora, então tendo que escrever para o mestrado,
uma outra experiência, porque você tem que ter horários para escrever para o mestrado, né? E aí, você não ter essa mesma disciplina para ser um escritor, acho que justamente e contar com essa inspiração e essa visão do mundo que chega no momento muito rápido e vai embora num momento muito rápido também, faz com que eu pense assim, não, realmente, se eu quiser me dedicar, e eu quero me dedicar a essa questão da escrita, né, a ser um escritor, preciso de tempo, disciplina, sentar, né, mais. Acho que, na verdade, eu sou mais leitor do que escritor, isso que bom, né? Porque o próprio, eu já falei isso uma vez na nossa live anterior, o próprio Jô Soares, achei ótima essa frase dele, ele tem livros ótimos, eu gosto muito da escrita dele, ele já falou que duvide sempre de um escritor que escreve mais do que lê, né? Porque você precisa de muito insumo para criar, né? E a gente já está chegando quase no final, 50 minutos aqui de papo, mas eu queria saber, hoje, dia de professor, eu queria saber se vocês têm histórias, né, com as pessoas com deficiência, normalmente no campo educacional precisam de alguns auxílios, e as pessoas também vão surgindo para poder te auxiliar e te ajudar para você chegar aonde você quer, né, e aonde você almeja chegar também. Eu queria saber se você tem algo, se vocês têm alguma história com algum professor, pessoas especiais, alguma curiosidade para poder contar para a gente nesse campo aí educacional também. Nossa, tem que pensar. Vai aí, Vicente. Eu lembrei de uma aqui, né? Eu lembrei de uma que é interessante, porque como eu tinha essa questão do Leg Pets, né? Logo falaram para mim assim, né? Acho que na verdade foi uma questão do médica, assim, mas falando assim, tira ele do futebol, tira ele põe ele no judô para aprender a cair. Quando ele aprender a cair, você tira do judô e não deixa de fazer mais nenhuma atividade física. Foi mais ou menos isso. A não ser natação, vai na água. Esquece dentro da água. Então, eu não podia fazer educação física. E educação física era um momento que a turma brinca, né? Ainda mais pra você criança, né? Então, você tem aquela brinca, disputa, faz exercício, faz o que for. Endorfina, né? O cérebro. E aí eu tive uma professora que depois de um tempo ela entendeu que eu precisava daquilo também, né? E me fez participar de muitas coisas que eu poderia participar e incluir naquilo, mas demorou um tempo. Era a mesma professora, na verdade, foi a mesma professora durante um grande período, né? Mas ela entendeu, não, isso ele também precisa, né? Enquanto participar desse momento, né? Então, acho que é isso importante, é você perceber, o professor perceber como é que está a dinâmica da sala e como é que ele vai tocar, né, aquilo e saber manejar aquele grupinho de demônios que ficam ali pulando e perturbando a vida inteira. Assim, eu acho que onde eu confesso que eu, né, em termos de ambiente escolar, assim, eu fui me sentir mais incluída já na adolescência, esse tipo de coisa, mas no meu, né, no começo dos meus estudos, eu acho que onde eu me incluía mais foi o fato de eu ter sido classificada também como, né, também nomenclatura da época, como superdotada, né? Que hoje a gente usa o termo altas habilidades, né? E por razões óbvias, né? Porque se você fala superdotado, também parece que você é super em tudo, né? E não é bem assim que a banda toca. E então, aquele espaço era um espaço muito importante para mim, porque em colégio eu tinha muita facilidade para aprender as matérias e eu sempre estudei em colégios medianos, vamos dizer assim,
Então, muitas coisas para mim eram fáceis demais. Então, aquele ambiente. E eu ainda tinha essa questão de disputa, né? Como você é uma das que tem as melhores notas da sala, ainda cria aquelas rixas, né, internas. Então, de primeira a quarta série, por exemplo, eu era amiga do pessoal da turma da série anterior à minha. Eu não tinha amigos na minha sala de aula. Mas nesse espaço das classes de superdotação, que eram uma vez por semana, eu tinha esse espaço, porque lá a gente tinha, claro, tinham alguns momentos mais teóricos, com atividades mais fixas ali, mas a gente tinha muita liberdade. E essa liberdade era total, era de ir na grama, na terra e ficar catando pedrinha, porque tinha um colega que gostava de geologia e queria estudar as pedras. E aí todo mundo tinha que acompanhar o colega. Então a gente tinha assim as mais variadas atividades, né? E também o fato de eu ter começado a estudar inglês muito cedo também foi muito, muito motivador, porque eu me interessava muito, eu interagia bastante, né? Foi um ambiente em que eu fiz muitos amigos, em que se deixasse, eu não queria sair da escola de idiomas, queria ficar lá o tempo todo, porque tinham as atividades extras de encontros musicais para estudar letras de música e aprender palavras novas e outras coisas que aconteciam ali no ambiente, na interação ali com os outros colegas. Então, isso de alguma forma me supriu, né? Até que na adolescência essa coisa se estabilizou mais um pouco e aí eu me tornei, né? Eu passei a me sentir mais integrada com os outros colegas, né? Mas tudo isso que o Vicente falou dessa questão da educação física, eu também passei, eu também não podia fazer educação física, então era aquela coisa ali, fica ali no cantinho, e aí cada ano inventavam uma coisa, tinha ano que você vai embora para casa, tinha ano que inventavam que tinha que fazer um trabalho teórico, tinha ano que inventavam, não, você tem que ficar no colégio. Cada ano era de um jeito, né? E eu quero agradecer vocês, né? A gente está terminando nosso papo aqui. Eu fiquei muito feliz com a presença de novo de vocês dois. Mas eu quero saber, artisticamente, a gente pode esperar alguma coisa? Tem planos, projetos, literatura, música, dança, Ana? Como que tá esse 2022 aí, pós-vacina? Pois é, 2022, assim, eu tô com bastante expectativa. Teve projetos que eram para ter saído esse ano e que não saíram, enfim, né? Alguns por questões físicas mesmo, outros por questões de tempo, porque o home office não é fácil a gente se adaptar a essa rotina, então bagunça muito os nossos horários e tudo isso. E essa tela aqui também bagunça muito os nossos horários. Então, mas para 2022 eu tô aí, né? Tô querendo conseguir retomar para a dança realmente com força total. Né? Esse ano eu estou só tranquila, fazendo aula online, né? Na medida do que a minha saúde tem permitido. Né? Então faço um pouquinho, paro um mês, volto um pouco. Mas eu espero que ano que vem já esteja plenamente de volta. A questão dos inscritos também. Eu estou precisando realmente de mais tempo para poder me dedicar, porque eu também fui um pouco para essa linha acadêmica também, então eu tenho produzido aí alguns artigos internacionais, né, relacionados à minha doença, né, que até aproveitar o espaço aqui, né, nós estamos no mês mundial de conscientização da epidermólise bulhosa, né, que é uma doença rara, e que a gente tem que falar a respeito e que a gente tem que mostrar as potencialidades. Ai, corações, adoro, gente, obrigada. E Eu quero então eu protestar tenho. aqui, eu quero protestar aqui que eu já teria aplicado em muitos corações em vários momentos, mas eu não tenho, não sei, porque eu estou participando ao vivo aqui, eu não sei fazer isso. Pois é.
E aí, então assim, eu pretendo que as coisas estejam mais organizadas em 2022. Aê! Que as coisas estejam mais organizadas em 2022 para poder encaminhar aí mais projetos artísticos, né? E tomara que depois dessa primeira, né, composição aí que foi musicada, que eu consiga musicar outras, né? E que isso me sirva de incentivo, né? Uma coisa que eu já estou correndo atrás, que é algo que eu deveria ter feito há muito tempo, é fazer aulas de canto. Então agora eu estou correndo atrás para começar pelo menos online, né? E vamos ver o que nos espera aí para 2022 aí com, né, mais vacina e vacina de reforço e por aí vai, né? Que a gente consiga ter um ano mais, não vou dizer mais produtivo, porque esse ano foi bem produtivo, não posso reclamar, mas mais produtivo no sentido de contato, né, com as pessoas, oportunidades de contato. Tá E bom. é isso, gente. Mais Obrigada feliz. a todo mundo, né? Gratidão por esse espaço aqui da VAC, né? Que abriu essas portas, né? Para incentivar né? A gente se empoderar como escritores. Gratidão, Avá. E a Natália está aqui, a Natália é multiartista também, multiplataforma, como você está aqui assistindo a gente. Bom, Vicente, 2022 aí. Eu ia falar, eu ia complementar a Ana Carolina com o mais feliz, né? Porque a gente, 2022, um 2022 mais feliz, porque acho que vamos produzir agora na felicidade, vamos tentar produzir na felicidade, porque a gente está precisando muito depois de tudo que a gente tem passado, né? sim, A gente está precisando muito dessa inclusão da felicidade no nosso, na nossa arte, né? sim. E já andei conversando com a Natália, que está aqui comentando né, frequente aqui, com a possibilidade de um livro infantil, mas quando eu fui ler o poema, eu fiquei com vergonha de novo de mandar. Aí engavetei, mas Posso dar capa virtual em você, Vicente? Manda esse negócio, pelo amor de Deus! Para sair um livro infantil aí de poesia infantil, né? Mas enfim, também é uma coisa que acho que você prever muito, você fazer muitos planos, acaba que chega a roda viva e carrega os planos para lá, né? Como eu diria, Chico Buarque, e deixa a gente e deixa. Eu estava lendo o comentário da Natália aqui, por isso que eu ri. E aí é isso. Acho que a gente tem que momento. E vocês me ouviram? Sim. Sim. Ah, tá. Que é isso. Eu ocupar esse momento, Então tá bom. explicar cada vez melhor. Gostei muito de saber que é o mês da live, mas muito feliz aí pela participação de vocês. Valeu demais. Obrigado. Valeu, obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigada. Gratidão.